Olá, você que acompanha o Música e Músicos aqui no canal Miguel Ângelo Informação. Você sabe que a cada semana a gente traz um convidado super especial para partilhar sobre as coisas de Deus, partilhar sobre a sua experiência de vida, de fé, de música. E hoje eu tenho aqui um queridíssimo convidado, que eu tenho certeza que vai enriquecer bastante as nossas vidas com a sua palavra, com o seu testemunho, com a sua missão, né, com a sua vocação. Então, vou deixar que ele mesmo se apresente um pouquinho inicialmente, porque o papo de hoje promete. Eu tenho aqui o Padre Zeton, Padre DJ Zeton, que coisa mais abençoada para a nossa igreja. A gente vai conversar muito sobre essa graça que Deus concedeu a ele, além do ministério sacerdotal ordenado, a graça de ser DJ, evangelizador também da juventude. Bem-vindo, Padre, vossa bênção. Olá, obrigado, Miguel. É uma alegria muito grande poder estar aqui partilhando um pouco daquilo que Deus nos faz, né? Usando a gente para poder levá-lo mais próximo da juventude, de toda a família. Sou o Padre DJ Zeton, sou padre há 16 anos, pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças, setor Grajaú, na Diocese de Santo Amaro, São Paulo. É sempre uma alegria, né, ressaltar que, além de todas essas atividades, eu sou também coordenador de pastoral do setor, ajudo, faço muita coisa, e aí sobra também tempo para poder evangelizar através da música eletrônica cristã católica pelo mundo afora. Prazer estar com vocês. Que alegria, um privilégio poder estar com o senhor aqui. Tenho certeza que vai enriquecer a todos nós, né, o seu testemunho, a sua partilha dessa experiência tão rica, né, de evangelização com a música entre os jovens. Mas vamos lá dos inícios, né? Vamos lá em Gênesis, na Gênese da vida do padre. Essa questão da música, da fé, isso foi desde o início, as duas coisas meio que se entrelaçaram na sua vida, uma veio depois, outra veio antes. Como é que é essa história na vida do Zeton, antes dele ser padre, antes dele ser DJ? Você é de São Paulo mesmo? Fala um pouquinho dessas origens para a gente beber desde o início da graça de Deus aí na nossa história. Eu sou meio conterrâneo, né? Eu sou da cidade de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Que legal. E a fé sempre esteve presente, fui sempre criado na Igreja Católica, desde lá dos 4 anos de idade, coroinha, estudei todo o meu princípio, né, de escola, antigamente falava primário, né, do jardim de infância até 4ª série, estudei numa escola católica, Escola Santa Terezinha, uma escola do meu bairro, né, da minha paróquia. E aí depois, na adolescência, fui tendo esse encontro com a música, sempre tive, né, a musicalidade na minha vida, né, sempre tive um amor muito grande pela música. No princípio, eu tinha uma vontade de ser locutor de rádio, né? Olha, até fui por algum tempo, mas depois foi despontando a carreira de DJ, lá com 16, 17 anos. Aí veio a primeira discoteca, lá no bairro, e depois as boates da cidade, trabalhei em grandes boates lá na cidade. E depois de 9 anos decorrido, né, nessa carreira de tocar no eixo Vitória-Rio, eu vim para São Paulo, porque despontou a vocação, e aí me encontrei aqui em São Paulo num instituto missionário chamado Servos de Jesus Salvador. Conhecido Salvistas? Na época era Javista, depois passou a ser os Salvistas. Né? Fui formado lá, tornei padre lá. Depois de 2 anos, fui fazer uma experiência na diocese, na própria diocese, e estou até hoje, né, como diocesano na diocese de Santo Amaro. Vamos mergulhar nessa riqueza que o senhor já traz para a gente já desse início. Vamos beber dessa graça aí de Deus. O senhor falou qual era o contexto da época quando o senhor começou a atuar como DJ? Qual era a geração de músicas que estava acontecendo na juventude? Que época foi essa? Assim? O que fazia mais sucesso? O que tocava mais o coração da juventude? Como o senhor trabalhava já nos bastidores como DJ, o que rolava ali que você via que causava um efeito que o pessoal já se empolgava, já se mobilizava? O que estava acontecendo naquele cenário, naquela época? Eu sempre tive uma tendência muito grande à música eletrônica, né? Mas nos inícios dos anos 80 foi explodindo o rock nacional. Grandes bandas que foram surgindo, né? Ali Titãs, Paralamas,
depois a Blitz, né, praticamente a Blitz pioneira. foi Aí a... depois foi explodindo Legião Urbana, Capital Inicial, Biquíni Cavadão, e eu muito inserido nesse percurso, porque marca muito a minha adolescência e juventude. Nos anos 80, ali, eu começo com 10 anos, né, em 1980, quando foi 84 para cima, que explodiu muito esse contexto musical. Sim. Eu tinha até uma tendênciazinha heavy metal, mas depois eu me desapliquei e fiquei muito nessa linha dos rocks nacionais, as músicas pop internacionais, e dentro disso foi vindo e sempre esse pezinho na música, na música dos anos 70, né? Dos anos 70 ali, daquelas baladas, Disco, a a balada. disco music. E quando foi explodindo, no finalzinho dos anos 80, o eletro, né? A música eletrônica chamada House Music, né? Uhum. Então, eu trabalhei todo nessa vertente. Aí, nos inícios dos anos 90, surgiu a música eletrônica chamada Italo Dance, e explodiu o trance, explodiu vários ritmos eletrônicos. Aí eu já estava muito inserido, muito mergulhado, e tive essa vertente muito grande, né, com essa música. Meu primeiro trabalho foi numa discoteca do meu bairro, um clube que tinha lá da Telerge, né, a antiga Telerge, Campos, né? E lá em Campos. Uhum. E aí tinha uma domingueira lá, chamada WGC, e aí eu fui chamado para levar esse som assim, mais jovial, de rock, dos anos ali da esfera mesmo, né? Legião Urbana, essas coisas, e um pouco da música eletrônica, porque lá estava muito imperando o funk, e eles queriam eletizar mais a discoteca, e aí me chamaram e eu fui. Fiz um teste, ainda não sabia nada de DJ, não sabia nada de discotecagem. A minha sorte foi que um dos donos, ele ficou se mostrando lá, com as mixagens e tal, e eu prestei atenção, fui lá e fiz tudo igualzinho. Aí ele gostou muito e de cara já me contratou. Então, ultrapassei 5 anos ali, trabalhando bem. Aí depois fui aprimorando, eu sou um DJ autodidata, aprendi praticamente sozinho, pegando dicas aqui, dicas ali. Nessa época existia a Rádio Cidade, e existia o programa com o DJ Mansur, né, o DJ Memê. Ele foi uma das grandes inspirações para mim, porque eu ficava assim, como que passa de uma música para outra sem parar? Enquanto eu não aprendi, eu não sosseguei. E aí foi deslanchando tudo, aí foi surgindo várias coisas. Poxa, que interessante. Nessa época, conjugava essa busca, esse seu desejo de alguém, primeiro, que gostava de música, né? Assim, vamos tentar só delimitar um pouquinho. O senhor gostava desses estilos de música como ouvinte, como jovem, e foi percebendo, a partir da curiosidade, que podia ser alguém que fazia discotecagem, ou foi tudo junto? Essas vertentes todas que o senhor comentou aí, o senhor já curtia ele como ouvinte, assim, o senhor gostava de música para escutar, ou foi algo ao mesmo tempo para fazer discotecagem também, aí foi aprendendo? Desde criança a música faz parte. A minha família sempre foi muito de escutar música. Meus irmãos, eu sou o quinto de 7 irmãos, então os meus irmãos mais velhos eram muito musicais, de sentar do lado do rádio e ficar ouvindo música por um bom tempo. A gente que era pequenininho ficava embalado no colo da irmã, e a gente cresceu com isso, né? Isso é muito bom. E eu sempre amei muito ouvir rádio. Eu ficava ouvindo rádio, os lançamentos, as músicas que tinha. Aí depois passei para a vertente de comprar disco. Aí eu tinha amigos que compravam, a gente trocava disco, comprava mais barato. E aí eu tinha um leque muito grande de discos, de músicas internacionais. Até isso também vem porque eu via minhas irmãs trocando disco de novela, saía muito disco de novela da Som Music na época. Né? Nacional, internacional. Nacional, internacional e tal. Aí aquilo foi ficando muito grande. Mas o primeiro contato mesmo era a locução. Tanto que eu brincava em casa, ficava os amigos em frente de casa, eu ficava dentro de casa com a porta aberta e fazia como se fosse uma rádio. E botando música, eles pediam música, colocava, oferecia, fazia até comerciais, gravava. Eu era muito louco para essa parte.
Aí fiz estágio numa rádio, uma rádio AM lá na cidade. Depois fiz estágio na FM. Passei a trabalhar, fazendo alguns programas na madrugada. E Nossa, aí, quando eu fiz ali 17, 18 anos, eu recebi um convite de ir nessa discoteca que eu falei. sim, Aí entendi. começou a sede de DJ. E foi onde eu acabei mergulhando de cabeça. Até esqueci rádio e fui mais para essa vertente mesmo Do de lado musical tocar. da discotecagem. É. Que legal. E nesse tempo já batia, o senhor falou que em algum momento aí a gente vai daqui a pouquinho entrar nessa questão do chamado, da vocação. Mas como é que era o Zeton com a relação com a igreja, com Deus? Era católico? Era de alguma outra experiência religiosa? Como é que Deus acontecia nesse tempo? Ou não acontecia ainda e veio acontecer Não, como eu mais disse, eu tarde? sempre fui católico. Sim, Eu fui coroinha desde os 4 anos de idade. Sempre fui da igreja. Estudei no colégio religioso. Isso também contribuiu muito. Minha família é muito católica. A isso ajuda bastante. minha avó materna era muito católica, ela era do apostolado da oração. Aí na paróquia tinha uma presença de jovem muito grande. E eu cresci muito nessa esfera. Teve um período de juventude que eu me afastei um pouco da paróquia, mas não de Deus. Eu sempre rezei o rosário, eu sempre fui muito religioso, muito de orar. Por isso eu não me envolvia em nada assim escandaloso, né? Prostituição, droga, nunca experimentei droga. Tive muitos amigos que drogavam, tive muita experiência com pessoas fumando maconha do meu lado, né? Uhum. Mas nunca me envolver, né? E aí teve um pouco dessa caminhada, porque eu fui para um colégio para fazer o ginásio, né? E estudo de segundo grau, e um colégio mais público, né? Era o Liceu de Humanidade de Campos, era um baita colégio na cidade, muito conceituado, tradicional. Então eu estudei ali, então ali que foi esse encontro mais com a vida de badalar, de fazer as festinhas. Tinha muitas festinhas, eu colocava música, eu que levava os discos, eu tinha os discos, tinha todos os discos dos cantores, aquelas coisas todas. Então, a música, ela fazia muita parte, mas a vida religiosa também. Eu ia sair, eu ia passear, mas final de semana eu estava na missa, eu ia à missa de semana. Muitas vezes eu ia encontrar com os amigos, eu saía da escola, passava na missa, depois ia encontrar. Então, assim, a religiosidade sempre fez parte, né? Teve um Você período, percebe... Desculpa te interromper, pai, pode falar. aí teve um período assim que eu quis ficar mais alicerçado. Foi onde eu encontrei a renovação carismática, lá nos finais dos anos 80, 88, 89. Fiz minha primeira experiência com o Espírito Santo através de um grupo de oração na paróquia. E desde aí eu fui ficando firme nessa caminhada, né? Eu fui uma das primeiras turmas da Escola Paulo Apóstolo. Eu Uhum. fui formando, Informação. fui sendo formado. Dentro do grupo de oração, a gente começou a cantar, montei ministério de música, animava grupo de Legal. oração, fazia um grupo de oração toda terça-feira à tarde, às 15 horas, só com as veinhas, dava em torno de 200. As Senhora, ovelhinhas. botava as ovelhinhas todas para pular, cantar. Então, assim, foi ficando muito alicerçado, né? A vida na fé. Aí, quando eu fui me engajando mais através dessa vertente, né, que surgiu, Renovação Carismática Católica. E nessa época do engajamento, como é que era o cenário da música católica? Era algo, imagino que seja algo muito novo, por exemplo, na época, se tinha alguém que fazia algo parecido com o que o senhor faz hoje, hoje, de repente, já é uma coisa mais comum, vamos dizer assim, Comum. né? O DJ católico, né? Tem vários, né, espalhados aí pelo Brasil. Imagino que na época devia ser algo muito escasso. Já tinha alguma semente ali de alguma coisa, porque Deus ele trabalha usando a nossa história, né? Fazia parte da Uhum. história do Senhor ser DJ, e aí Deus é tão maravilhoso que hoje só está aí exercendo essa missão. Mas na época, como é que era o senhor que gostava de música e estava ali no grupo de oração, mas a experiência musical dentro do grupo de oração e na igreja devia ser uma coisa completamente diferente, imagino eu, ou não, da experiência de discotecagem? A música da igreja, ela, assim, quando eu era criança, ela ainda era muito tradicional. Não existia bandas,
existia assim, alguns grupos que gravavam, um bispo que nós tínhamos, Dom Carlos Navarro, ele escrevia Sim, muitas músicas. Niterói, Tem né? muito. Ele foi bispo de lá, depois foi arcebispo em Niterói, onde ele veio a falecer. E ele Ah, escrevia muitas músicas. Ele tem muitas músicas que a gente canta, né? E a graça de Deus cresce em nós sem cessar é dele, né? O Senhor é santo, o Senhor é santo. Eu cresci nessa esfera de música, tenho muita saudade. Às vezes eu vou dar bênção pro Santíssimo, aí eu sim. puxo a música, graças e louvores. Só os velhos Que cantam. vem a todo momento. Olha eu Aí os puxando aqui, novos falam assim, entregando a minha padre, idade. da onde vem essa música? Eu falei assim, ixi, eu era pequenininho. Ao Santíssimo No Divíssimo diviníssimo sacramento. Então, eu vejo muito dessa parte. E vi, quando a renovação foi surgindo, teve que se servir muito de música, porque um grupo de oração precisava muito de música para louvar, né? E nós não tínhamos músicas assim. Aí tinha assim muito no contexto protestante. Então uma banda chamada Agnus Dei, ela gravava músicas protestantes é de para Santos? meio que ficar alguma coisa com uma cara mais de católica, né? Então foram surgindo ali as primeiras músicas. Lembro que surgiu uma banda chamada Jesus Música Viva, daqui do interior de São Paulo, que trouxe muita coisa legal também. Aí trouxe uma música de Espírito Santo muito forte. Espírito Santo vem, cai em mim, Ah, cai em eu ti, lembro. né? E aí a grande explosão, que surgiu a banda Vida Reluz, e foi surgindo bandas, né? Aí foi surgindo os nomes, era o Biondini, foi surgindo esses grandes nomes, Canção Nova foi crescendo, foi trazendo uma vertente imensa de música, foi surgindo o Shalom, né? Eu fui crescendo isso tudo. Em 96, eu tive a minha primeira experiência com a música eletrônica católica. Por quê? Em 93, eu já estava bem engajado e eu ouvia muita coisa secular, mas que era gospel. Aretha Franklin, tinha Hadaway, eram pessoas que faziam muito sucesso no mundo secular, mas eles cantavam música gospel, né? Uhum. Então, um dia eu fiz uma proposta na discoteca que eu tocava, uma discoteca de muito renome na cidade, chamada Frutapão Night Club, que eu ia fazer uma festa só para o meio religioso. Nós colocamos o nome de Gospel Music Dance. E deu muito certo, né? Eu fiz toda uma coletânea de músicas cristãs e Legal. deu muito certo. E em 96 surgiu um primeiro CD católico de música eletrônica chamada Heaven's Dance. Aí eu Ah, me pirei a lembro. cabeça, né? Eu falei, meu Deus do céu. Tocava na boate, tocava, Sim, fazia maior Heaven's Dance. sucesso, Verdade. né? E aí ali foi surgindo aquela coisa assim mais forte. Falei, nossa, música eletrônica católica. Aí eu achei um DJ do Pará, era Raiman Assunção. Ele botava na internet uns pedacinhos de música que ele remixava, uma coisa assim ainda bem Que não tá ainda. inicial, né? Mas aquilo para mim era um must. Eu vi aquele ritmo que eu amava com as músicas católicas, né? Que legal. E até que eu fui conhecendo muitas vertentes. Aí vem a entrada para o seminário, largo tudo, achando que não ia nunca mais tocar, achando que Deus não queria mais nada disso. E foi onde que foi pelo contrário. Vamos descer um pouquinho nesses detalhes aí dessa vocação. Como é que foi? Você está falando que era uma pessoa bastante ativa na igreja e só por si só já é um elemento aí para Deus ter a possibilidade de chamar. Mas como é que foi a sua experiência, né? Como é que você se percebeu chamado nesse contexto a que Deus queria algo mais, né? Como ministro ordenado. E aí você mesmo falou aí, vou ter que largar tudo, né? Uma coisa que naquele primeiro momento, como é que foi isso? Como é que foi viver isso? Eu falo que foram duas fases. A fase na infância, por estar muito ligado à igreja, no colégio, era da igreja. Vivia na igreja, de domingo a domingo, né? Segunda a sexta na escola, sábado e domingo na paróquia. E aí o padre, ele ainda era daquela cultura de cativar as crianças para o seminário menor, né? E eu, bem mitidão, queria ir para o seminário menor. Só que minha mãe falou, eu com 9 anos, 10 anos, ela não deixou, ela brecou.
Ela falou, não, você é muito novo, você tem um problema nas pernas, eu tinha um problema no fêmur, né? Aí, às vezes, me impossibilitava de certas coisas. Ela, não, vamos tratar esse problema, meio que não querendo que eu fosse mesmo. Aí eu acabei obedecendo e não fui. Aí aquele primeiro desejo passou. Aí lá para os 19, 20 anos, já inserido numa cultura mais mundana, e quando eu fui tendo essa experiência com a renovação, muita gente olhava para minha cara e falava que eu tinha cara de padre. Eu tinha uma raiva disso. Eu queria casar, queria ter filhos, né? E aí falar que eu tinha cara de padre, aquilo para mim era um acervo. Mas aí um dia, eu rezando, eu me vi padre. Eu me olhei para o altar, era eu no altar. Eu falei, achei aquilo estranho. Aí o padre da minha paróquia chamou seminarista para ajudar na paróquia e eu me identifiquei demais com aquilo. Aí começou uma sede muito grande. E um dia eu estava fazendo uma formação da Escola Paulo Apóstolo, retirado na casa de retiro lá em Campos. E aí quem vai para a Praia do Farol, essa casa era muito usada pela renovação, chamada Casa Nossa Senhora do Carmo. E eu tive um encontro muito forte com Nossa Senhora, onde escutei ela falar muito forte dentro de mim, que era para eu escutar e dizer sim para Jesus. Aí eu procurei meu coordenador e ele falou assim, acho que você está tendo vocação para padre, é melhor procurar o vocacional da diocese. Aí eu achava estranho, como que eu poderia ser padre, eu era muito mundano, trabalhava como DJ no mundo, aquilo era meio confuso. Aí um padre meu padre começou a me ajudar, falou, não, tudo é um processo de conversão, não significa que você já vai ser padre, é tudo discernido, vamos fazer o vocacional. Eu fiz o vocacional e deu que eu tinha vocação para o sacerdócio. Aí o padre da paróquia, ele me pediu para comprar uns CDs de terços, que ele queria deixar tocando na paróquia e tal. Fui na loja de CD comprar, achei 3 CDs. Tinha um CD que era dos terços mariano, tinha um CD de terço cantado e tinha um CD de terço da cura e do perdão. Me interessei muito por esse texto, por esse CD. Fui ler os encartes, era a Maria Gabriela, que rezava, e tinha os cantores eram seminaristas do Instituto Servo de Jesus Salvador. Até então era Fraternidade Javé Salvador. Eu me encantei com aquilo. Usavam batina marrom, cantavam, louvavam, adoravam, e eu senti uma sede muito grande daquilo. Aí o meu pároco me perguntou, estava chegando o fim de ano, ele falou, olha, está na hora de você tomar uma decisão. Para onde você quer ir? Você quer entrar na diocese? Você quer ir para algum lugar? Tem algum lugar? Quer conhecer alguns institutos? Aí eu falei assim, olha, eu quero conhecer um em São Paulo. Ele, então vamos para São Paulo. Aí eu tinha que mandar uma carta. Mandei a carta lá para os salvistas e menos de uma semana eu recebi uma resposta me convidando para o encontro vocacional, que seria o último do ano. Eu fui. Aí eu cheguei lá apaixonado pelo lugar, me identifiquei desde a primeira, assim, botar o pé do portão para dentro. Já dei de cara com Nossa Senhora das Graças, que eu sou devotíssimo. Dei de cara com eles fazendo um grande louvor na capela. Aquilo eu já me falei, é aqui meu lugar. Já te conquistou. E foi uma confirmação tão grande que o sistema vocacional dos salvistas, você faz um encontro vocacional, depois de um mês você recebe uma carta de aprovado ou não. E eu fui aprovado na hora pelo fundador, Padre Gilberto, que hoje é servo de Deus, está aí no processo de canonização. Né? E aí foi uma coisa assim, muito doida, né? Eu falei, nossa, já fui aprovado, saí aprovado. Já um mês só para preparar tudo para ir para São Paulo estudar para ser padre. E aí fui. Passei aquele primeiro ano de noviciado, sem contato nenhum com a família. Só podia fazer 4 ligações no ano. Nossa. Tinha que marcar as datas. Aí chegava a data, fazia uma ligação de 1 hora. Caramba. E aí conversava com a minha mãe, aí marquei datas específicas, aniversário dela, aniversário do meu pai, né? E aí só voltei para casa no finalzinho do ano. Depois do Natal ainda. Foi passando o novo em casa e um mês de férias. Quando eu voltei para o segundo ano, eu já tinha um pouco mais de liberdade, já podia fazer missões, a gente fazia missões fora, pregava retiros, nos grupos de orações, seminário de vida.
Já fazia muita coisa assim e entrei na filosofia. Comecei a cursar filosofia. Aí um grupo de jovens no Grajaú, no Jardim Lucélia, me chama, descobriram que eu era DJ, eu acho que de algum testemunho que eu dei num grupo. Falou assim, vamos fazer uma discoteca cristã? Nós vamos botar o nome de Balada Santa. Falei, vamos. Isso lá em 99. 1999. Fizemos a primeira Balada Santa e a primeira discoteca católica no mundo. Ninguém tinha feito. Caramba! Por causa do CD Heaven's Dance, muita gente fazia barzinhos de Jesus. Sim. Mas preparar um local como uma discoteca com a cara católica, fomos nós lá no Grajaú, né? Lá em São Paulo, aqui em São Paulo. E aí foi uma experiência muito doida, porque eu tinha renunciado tudo. Eu tinha deixado essa vida para trás. Sim. E agora voltar a tocar, foi muito de novo. E foi uma experiência assim, porque ninguém tinha experiência de nada. Muitos jovens que entraram não eram convertidos, acharam que era uma discoteca qualquer, mas respeitaram de antemão. Eu arranjei uns aparelhos, não tinha nada, não tinha música, não tinha nada. Arranjei uns aparelhos lá que uma pessoa emprestou, foi o primeiro CDJ que surgiu da Gemini, e aí consegui umas músicas no CD, fiz. Aí falei, Deus, isso não é para mim. E aí começou os próprios irmãos a produzir Balada Santa. O Salvista criou a Juventude Salvista, que começaram a trabalhar Balada Santa, e eu tocava em toda a Balada Santa. Aí comecei a tocar nos internos do seminário. Nós fazíamos muitas festinhas no seminário, para o aniversariante, festas específicas de santo, e aí eu botava as músicas, né? E aquilo, meu filho, foi indo a minha vida de formação. Chama para cá, chama para lá. Aí comecei a conhecer alguns DJs, aí eu conheci o DJ Vermelho, que é um dos maiores produtores da música católica, é meu produtor hoje, a gente tem uma parceria muito grande. Aí ele me inseriu, falou assim, vou te apresentar, como pode, nós temos um padre que é DJ, isso nunca aconteceu. E aí isso assim, já deu um pulo, né? Mas quando eu me ordenei padre, eu achei também que não ia mais, que já acabou a vida de seminarista, e continuou. Aí, quando eu fui ver, eu estava aí dando entrevista no Jô Soares, como padre DJ, em 2011. Caramba! E aí explodiu, né? Tenho essa referência. Em 2006, eu montei uma escola de formação. Em 2006, não. Em 2013, 2012, eu montei uma escola de formação para DJs, junto com alguns DJs aí do Rio, né? O DJ Vitor Salles, DJ Piedade. A gente começou uma parceria muito grande, ficamos muito amigos, né? Até um abraço, se um dia ele vê aí, né? Um abraço para o Vitor Salles. E a gente fez um grande encontro e formamos a pastoral da evangelização noturna, apelidada de PEN. E começamos a montar formações para o Brasil inteiro. E a gente acabou fazendo essas formações aqui na Diocese, Santa Maria, na sala de formação da Cúria diocesana. E a gente reuniu durante aí 4, 5 anos grandes DJs do Brasil que receberam toda uma formação cristã, católica, como evangelizar, o que tocar, o que falar, como se vestir, toda uma postura de evangelizador. Fizemos uma tenda eletrônica na Jornada Mundial da Juventude em 2013, no Rio. Toquei em vários lugares do Rio de Janeiro. Fizemos, né, um barulho por lá. E aí, hoje, eu entreguei o bastão, eles que cuidam, dou toda uma assistência para muitos deles até hoje, espiritual, aconselhamento. E assim, às vezes eu tento aposentar, mas Deus não deixa, né? Aí eu falo, parou. Aí hoje eu faço parte de um grupo que a CNBB criou de padres que são influenciadores, são padres, cantores e influenciadores. Inclusive, até tivemos formação essa semana, acompanhado por Dom Edilson, que é um bispo da CNBB. E aí são vários padres, todos os padres famosos, cantores, estão nesse grupo, né? Hoje o grupo chamado Grupo dos Padres Influenciadores Cantores Católicos.
onde a gente tem sempre um discernimento, se acompanha, é acompanhado, é dirigido para não perder o pezinho, né? De estar como padre, porque primeiro a gente é padre, mas temos essa missão também de, nas mídias, nas vidas, né, de grandes mídias, estar anunciando Jesus. Essa Nossa, estrada aí. que riqueza, que estrada abençoada que o Senhor permitiu que o Senhor fosse desbravando também, né? O Senhor foi aí meio que chamar de você, se me permite, né? Você foi desbravando aí, vendo muita coisa acontecer diante dos seus olhos, coisa que não existia, né? Coisa que você falou que era uma referência para o mundo. Houve muito estranhamento por parte, teve muitas, acredito que deva ter tido algum tipo de dificuldade no processo. Não sei se foi muito ou pouco, mas toda obra de Deus tem o seu quinhão de dificuldades, de provações, de cruzes. Com relação ao exercício desse tipo de música na igreja, como é que foi aos poucos a aceitação foi acontecendo? Foi muito difícil, as pessoas rejeitaram, tem muita gente, ou aos poucos foi tendo um entendimento do que aquilo significava, da importância, porque é uma linguagem nova, é uma demanda nova. Imagino que muita gente pode não ter entendido bem. Isso de alguma forma chegou a acontecer? Isso em algum ponto da trajetória te machucou ou fez você repensar se realmente era esse o caminho ou não? Isso te fortaleceu mais? Como é que foi isso? Olha, sinceramente, eu particularmente nunca tive barreira, porque olha só, eu era seminarista religioso, era onde eu teria mais barreira, não tive, foi onde mais me senti. Como padre, também não. Estranhamento, eu sinto até hoje, com relação a eventos. Eles não classificam muito o DJ como uma peça importante, valoriza muito cantores e bandas, né? Eu quebrei muito isso e tenho tentado quebrar por onde passo. Mas conversei com muitos bispos, tiveram alguns DJs que tiveram oportunidades de ir para os grandes palcos que fizeram besteira, e aí quando eu cheguei eles estavam meio que os geradores de eventos grandes estavam meio que pé atrás, mas como viu que era um padre, que agora era um padre que estava à frente, e aí eu sempre sou muito respaldado nesse ponto. Até hoje, muitas pessoas, eu estou fazendo um evento aqui, também entrando em contato com tal DJ, só me avalia. Se é DJ que a gente passou pela formação, eu falo, ó, ele passou pela formação, tem todo um processo, é cristão, é católico, porque tem DJs que falam que é católico, mas eles não seguem linha nenhuma, pelo menos de católico. Toca música mundana, sabe? Faz toda uma linha, vestimenta muito carregada, sabe? Como se fosse um artista mundano. Então, eu já logo falo, olha, você pode até chamar, você é livre, mas eu não aconselharia. Tem uns até que me odeiam porque sabem que eu falo toso mesmo. Porque nós passamos mais de 5 anos formando, sabe? Era um final de semana inteiro, a gente ficava ali, eu mesmo, com todas as minhas atividades paroquiais, eu me disponibilizava, montava recursos, sabe? Ajudava DJs vir. Então, para hoje, pegar qualquer um assim e querer fazer parte, eu não admito. Então, mas Claro. aquele que a gente conhece o trabalho, a gente, né, propaga mesmo, ajuda, porque é isso que foi dando respaldo para tudo que acontece até hoje, né? Sempre eu falo para eles, pé fincado em Cristo. É Cristo que aparece, não somos nós. Porque tem muitos que querem se aparecer, né? Eu falo, vai para o mundo secular, lá tem muito mais chance. Né? Agora, na igreja tem que ter seriedade. Né? Então, assim, as barreiras que eu encontro, às vezes, é essa. Às vezes as pessoas têm um pouco de ciúmes, mas assim, muitos artistas falam, ai, padre, remixa essa música para mim, lança essa música no programa, e aí a gente vai fazendo parceria. Né? E aí eu vejo assim que não foi muita, não. Mas tem gente que, olha, eu já fui celebrar uma missa num grupo de oração aqui de São Paulo, muito grande, e quando terminou a missa, ele falou assim, você que é o padre DJ? Eu falei assim, cara, eu tinha outra visão de você. Eu falei assim, você acha que eu era um padre medíocre? Ele, não medíocre, mas eu não imaginava que você era tão profundo assim. Aí eu falei assim, não é porque a gente tem a música, eu tive uma boa formação, eu sou bem formado, eu sou graduado, né? Eu tenho pós-graduação, tenho mestrado, eu estudo, eu me aprofundo muito. Se eu vou pregar, eu prego com profundidade. Se eu vou celebrar, eu celebro com toda a piedade.
Mas não é porque eu sou DJ, que danço, que pulo lá, que eu não, né, que eu não tenha, né, toda a unção, né? Porque eu faço isso com muita unção, com Sim. muita característica. E eu faço porque eu sei que Deus quer. Não é porque eu não queria largar a profissão, porque eu larguei a profissão Sim. e Deus me chamou de volta. Isso é que eu acho que é o mais impressionante, né? Porque Deus ele sabe exatamente, dentro dos tempos e momentos da história, aquilo que é necessário, aquilo que é de Deus, e com certeza essa é uma linguagem necessária, atual, né? Você vê, a juventude cada vez mais se identifica com esse estilo de música, né? Você está falando de uma pessoa que tem na minha cabeça, Alok, né? Quem que não conhece o DJ Alok, né? Tipo assim, a pessoa fala Alok, tá? Você vai no Rock in Rio, tem cada vez mais espaços assim, né? Espaços com música eletrônica. Então, são as novas searas de evangelização e a gente precisa entrar nelas. E graças a Deus que existem pessoas como o Senhor e tantos outros aí que no impulso de Deus, né, porque precisa ser no impulso de Deus para levar à frente isso. Agora, fala um pouquinho dos testemunhos ao longo desse tempo, né? O que o senhor pode falar para a gente assim de algum evento? Com certeza deve ter vários e vários, né? Mas aquilo que o senhor destacaria para partilhar conosco aqui de pessoas que, através dessa linguagem nova, né, aquela evangelização chegou até aquela pessoa e aí depois o senhor teve um feedback dessa pessoa ou dessas pessoas, olha, esse momento mudou a minha vida, esse momento chegou numa etapa onde eu estava assim e agora por causa disso eu estou fazendo outra coisa. O que o senhor pode trazer para a gente para ilustrar em termos de experiência de Deus, né, de testemunhos, né, ao longo desses anos todos de missão? Testemunho tem bastante. Tem testemunho que eu nem sei, mas alguns falam, olha, tal balada assim foi isso, tal balada. Assim, os mais marcantes, tem um que é muito marcante para mim, que eu ainda era seminarista, né, tocando lá nas baladas santas oficiais, que hoje a gente tem o nome Balada Santa, mas a Balada Santa era um evento nosso aqui em São Paulo. E um dia a gente fazia muito assim, em colégios, dentro dos retiros, e um dia a gente sentiu de fazer num local, né, no centro de Parelheiros, um bairro que tem aqui, muito tradicional, uma boate que emprestou para a gente o espaço com tudo. Era uma boate, a gente só ia levar, a gente cristianizou, né, botamos imagem, decoramos, né, com cruz, tudo, fizemos toda uma decoração cristã, bem católica, e eu lembro que eu tinha acabado de tocar, a gente tinha momentos de animação, tinha momentos de pregação, tinha testemunho, tinha uma oração muito grande, tinha um momento de adoração. Não era só música e dançar, né? Era um papel muito evangelizador mesmo. E a gente ousou fazer a madrugada inteira. Então começou às 10 da noite e iríamos até às 5 da manhã. E então estávamos num local muito mundano, dentro de uma esfera de procuras muito mundana, de festas e badalação, com uma ousadia muito grande. Chegou uma hora que entrou um rapaz, e eu observei aquele rapaz entrar, ele entrou muito afoito, e a gente tinha essa observação das pessoas, que a gente falava os sentinelas, eles ficavam de observação para ver se era baderneiro, se ia ficar de pegação, só se entrava lá para azarar a mulher ou homem e mais nada. Então a gente tinha muito esse cuidado, né? E eu observei esse rapaz, e eu fiquei na cola desse rapaz. Eu observei que ele estava muito drogado, e observei que entraram mais 2 rapazes procurando esse rapaz. E aí esse rapaz até logo veio até mim, ele me socorre, me socorre. Aí eu levei ele para a capelinha, que era uma sala reservada, e fiquei vigiando os outros 2. Os outros 2 eram 2 bandidos do tráfico que entraram para pegar aquele rapaz que eles queriam matar. Esse rapaz, ele entrou drogado porque ele comprava as drogas e não pagava. E você sabe que no mundo do tráfico, deveu, não pagou, ou dá a vida ou paga. Então ele meio que ousou lá e os caras entraram para pegar ele. Os 3 foram convertidos. O rapaz que entrou, quando ele entrou no Santíssimo, ele sentiu o corpo dele queimar inteiro, que na hora ele ficou sem ação nenhuma da droga. Era como se ele não tivesse sido drogado. E ele fumava crack.
E os dois rapazes procurou uma das irmãs e entregou as armas. A gente não quer mais usar isso daqui, a gente quer essa vida aqui. Só que se a gente sair daqui, a gente vai ser morto. O que a gente faz? Então, assim, esse primeiro, ele hoje, ele é um sacerdote na Europa. Nossa Senhora. Ele entrou para um instituto religioso, eu não sou autorizado a falar nome, nada ainda. Sim. Mas ele entrou para esse instituto e ele é um monge na Europa. Nossa, bendito seja Deus. Esses outros dois são grandes líderes de grupos de jovens atuantes. Também não posso falar nome, mas é o testemunho esse que mais chama a minha atenção. Já tive casais que nasceram dentro de uma balada santa, hoje são grandes casais que dão testemunho de vida matrimonial. Já tive conversão de drogados que largaram as drogas, conversão de mães que achava que tinha perdido o filho e encontrou numa balada, né? O filho estava sumido e foi encontrado. Mas tem muito testemunho nessa área, muito. Nossa. Pessoa que estava em depressão e aí foi lá, falei, que negócio é esse de Deus? Vou lá. E aí se reencontrou, descobriu a verdadeira alegria. Tenho testemunhos assim de entrevistas. Eu dei uma entrevista há um pouco atrás, fez um ano, né, no Danilo Gentili. E no dia da minha entrevista mesmo, que eu toquei, fiz tudo, foram 2 semanas que eu participei do programa, eu dava pitaco em todas as entrevistas com ele, fiz uma entrevista, um programa de entrevista comigo, e a gente gravou vários momentos de Cristoteca lá, com uns personagens bem malucos, engraçados, então muito doido. E eu muito preocupado se aquilo estava sendo de Deus, se não estava. Eu fui muito preocupado, eu custei muito dizer sim, só quando eles me garantiram que seria com muito respeito, que eu não seria desrespeitado, mas que eles me achavam que fazia parte do perfil do programa. Realmente foi muito engraçado, eu dei muito pitaco, fiz muita gente rir. Eu recebi um testemunho. O senhor recebeu um testemunho? Olha, eu acho que vamos aguardar um pouquinho que o sinal travou. Se o senhor estiver me ouvindo ou me vendo... voltou. Agora sim, agora voltou. Voltou. Aí eu sei onde eu parei. Aí, eu, muito preocupado com isso, eu recebi no Instagram, eu recebi pelo direct uma mulher que me deu um testemunho, que ela estava muito triste. Eu até repliquei o testemunho dela. Ela falou assim, que beleza ver um padre naquele programa exalando alegria, através de Deus. Eu estava muito triste, pensando em me matar, pensando em desistir da vida, e depois de assisti-lo nesse programa, assim, eu hoje tenho um sentido de alegria diferente. A minha verdadeira alegria é Jesus. E aí eu entendi por que eu teria que participar desse programa. Era para salvar essa mulher. Então tem muito disso, é tudo muito comprovado. E às vezes tem uns tradicionalistas, que são homens e mulheres bem sem vergonha, que não quer aceitar a modernidade, não quer aceitar o hoje da igreja, não quer aceitar a ação do Espírito Santo, que acha que o Espírito Santo é uma coisa arcaica e fechada, que às vezes tentam atacar, falar que eu sou do diabo, né? Mas uma irmã carmelita, que nem carismática ela era, carmelita descalça, que na minha paróquia tinha um Carmelo vizinho, e eu era muito atuante no Carmelo. Quando eu falei para elas rezarem por mim, ser minhas madrinhas de oração para entrar no seminário, ela falou para mim, você vai usar a mesma arma que o diabo usa para perverter, para converter. Eu nunca entendi aquilo. E um dia, no meio de uma balada santa, eu falei, não é que é aquela irmãzinha, eu acho que ela já até morreu, porque ela já era bem idosinha naquela época. Madre Terezinha, ela era madre. Eu falei assim, não é que aquela danada profetizou na minha vida e eu não estou aqui fazendo realmente, usando as armas. Então eu tenho convicção de que Deus quer. Se Deus não quisesse, não teria ido e feito tudo que já fiz, não teria tanto testemunho. Que na igreja o que tudo alicerce é quando dá testemunho. E eu posso dizer que tem muito testemunho. Só em ver jovens dançando, se divertindo numa noite sem droga, sem prostituição, sem se matar, eu acho que é uma grande obra de Deus. Eu creio. Eu também creio junto com o senhor, acredito que a igreja crê junto, graças a Deus tem aí o apoio do bispo, tem tantos testemunhos e exemplos, né? Pelos frutos a gente conhece a árvore, e bendito seja Deus, né? Pela ação dele na igreja, ele nunca falta com a sua graça, e que nunca falte, que venha ainda
muitas outras bênçãos como essa. Que testemunhos maravilhosos. Agora, padre, o papo, quando é bom, a gente nem sente o tempo passar. Ó, a gente está conversando aqui, já são 45 minutos. Daqui a pouquinho a gente está indo para a reta final, mas eu fiquei curioso que o senhor comentou, num ponto do nosso bate-papo, sobre os influenciadores católicos. A gente está falando bastante de música, né? A música, claro, é uma vertente aí dessa ponta que influencia milhões dos artistas seculares. Aí a gente tem diversos, né? Sertanejo universitário, enfim, de outras vertentes que influenciam nas mídias. E aí é uma linguagem que a igreja cada vez mais está atenta. Especificamente com relação a esse universo digital, como é que o senhor percebe, como alguém que lida aí com a comunicação, alguém que está atento com o cenário atual da juventude, cada vez mais os jovens, né? E me parece que a tendência não vai ser daqui para trás, vai ser daí para frente cada vez mais, não tem como a gente voltar disso. É aplicativo, é jogo, o Facebook, já quem usava já é vovô, agora o pessoal tá indo para outras, e assim vai. Como é que o senhor percebe isso e como que o senhor sente a igreja? Quais são os desafios que o senhor percebe como alguém que está aí conversando com esse pessoal todo que está aí se debruçando, buscando em Deus como evangelizar, como entrar nessa seara? Traz um pouquinho para a gente disso, que é algo muito novo e algo muito urgente e necessário. Graças a Deus, a igreja é muito aberta hoje pela necessidade da mídia social. Tanto que a maioria das paróquias tem suas mídias sociais, o próprio Papa, o próprio Vaticano, as dioceses, né, os bispados. Eu tenho uma preocupação muito grande, assim, o conteúdo e o que faz você ir até ali. Porque a mídia social, ela vicia a gente querer likes, né? Os seculares, eles só se embasam em quem tem likes. E às vezes eu fico um pouco entristecido de ver que entra isso também no nosso meio, né? O cantor tem que ter likes, o cantor tem que ter views, e isso que a CNBB vem preocupada e nos chamou para dar esse alicerce, para que a gente não perca a identidade sacerdotal, para que a gente não perca a identidade católica, para que a gente produza conteúdos realmente alicerçados, que a igreja veja com bons olhos e que realmente evangelize. Então, a minha preocupação sempre é essa. Eu mesmo sou muito desprendido. Eu já poderia ter ido em muitas outras mídias famosas e não quis ir. Né? Até mesmo o Danilo Gentili quis me chamar para ir lá fazer um casamento fake dele com a Maiara, daquela cantora lá famosa. Eu não aceitei. Sim. A Maiara não aceitei. Né, com muito carinho, falei, olha, eu não posso, porque eu não posso estimular isso, porque é um sacramento, tem que respeitar, meu bispo não vai deixar. Até falei com meu bispo para mostrar a obediência mesmo, que eu sou muito obediente. Ele falou para não ir, não fui, com muita clareza, muita leveza, né? Sim. Então eu tenho muita preocupação, porque a gente vê que um ou outro acaba indo nessa onda, né? Mas eu tenho assim uma convicção de que é um meio de comunicação que hoje não tem como se escapar de usar, né? De todos os lados, abrir, eu até vejo padres agora colocando, explicando os detalhes da missa, que é tão importante, né? Tornando isso mais acessível, tornando isso mais claro, né? Eu mesmo estou para produzir alguma coisa nesse âmbito esse ano, vou fazer umas coisas nesse campo, de como produzir uma festa cristã, um evento cristão, como é uma missa, como se comportar na missa, como celebrar uma missa. Vou programar um monte de coisa daqui para frente, para esse ano, para que seja um instrumental na vida das pessoas, porque as pessoas estão perdendo muito isso, né? E a gente vai ter que usar para catequizar esses meios também, não é só esperar vir para a sala de catequese, mas também ir para a casa do povo, né? E a pandemia ajudou muito isso, porque fez a gente transmitir missa, fez a gente fazer um monte de transmissões. Eu fiz um podcast chamado Papo Reto com o Padre Zeton. Eu não consegui gravar mais ano passado, porque vou voltando tudo. Mas estou tentando planejar para esse ano gravar mais um episódio. É um podcast muito interessante, que é um bate-papo da vida de um santo com algo ligado à juventude. Por exemplo, sexualidade, né? A gente pegou São Francisco e batemos um papo com como São Francisco viveu sexualidade, como através de São Francisco
um jovem pode viver a sexualidade hoje. E assim, com linguagem aberta, sem muito filtro, né? Não é palavrão, essas coisas, mas falar mesmo do sexo em si, das coisas que o jovem faz hoje. E é uma ajuda para pais, mães, para quem lida com jovens, né? Não é só para os jovens, mas para os pais, professores, catequistas, né? Crismadores, né? Padres, que às vezes não sabem lidar, como falar. E aí, muito legal. Fiz com Santa Teresinha, São João Bosco, para vocação, Santa Teresinha, buscar pureza. E foi muito legal. E usando jovens, fazendo perguntas, levei alguns padres. Então, foi um formato muito grande. Então, eu vejo que é um instrumento hoje de evangelização e que ainda tem pessoas com resistência, mas não tem para onde correr. Na pandemia, muitos padres tiveram que aprender a usar a câmera, tiveram que, ali, do jeito precário, entrar para a vida social, porque não tem outro jeito. E agora é uma coisa que vai fazer muito parte, né, da vida por aqui para frente. É verdade. É cada vez mais é um caminho sem volta. Acho que é essa que é a ideia mesmo, né? Não tem como voltar a querer que seja um estado anterior. Parece que já era, né? O universo digital já se fazia presente, já se faz presente na vida da juventude. Crianças, então, nem se fala. E agora, então, vai ser ainda mais. Que o Senhor possa abençoar as pessoas que estão aí nos bastidores da nossa igreja, pensando esses desafios, que com certeza vai trazer impacto na vida dos futuros cristãos. Já está trazendo, mas que o Espírito Santo inspire muito a vocês, né, dando discernimento, dando aí a sabedoria necessária, porque com certeza muitas gerações daqui para frente vão beber do trabalho que vocês estão fazendo agora. Para a gente terminar esse papo, padre, você falou aí de alguns projetos, de algumas ideias que o senhor está tendo, já falou de algumas coisas aí a nível do universo digital que o senhor pensa em fazer. O que o senhor pode falar de mais ideias que o senhor tenha no campo de missão, no campo aí da evangelização com jovens, da música, e também, para fechar, como que o senhor percebe esse cenário depois da pandemia? Como é que o senhor enxerga a música católica hoje como um todo? O senhor como alguém que atua aí nessa parte da música eletrônica, mas olhando, erguendo o todo da música católica hoje, como alguém ativo nesse meio, no nicho específico. Mas qual é a sua visão da música católica hoje, né? Os desafios, as conquistas, os limites, o que o senhor enxerga? E fala um pouquinho para a gente de mais projetos aí, ideias. Os projetos que eu tenho eu invisto muito na paróquia. Eu falo que é a minha casa, então é onde meu chão está. Esse ano, para a paróquia, é um projeto muito grande de catequização. Vou bater muito nos 10 mandamentos. As pessoas estão muito perdidas no que é pecado e o que não é, porque para o mundo não existe pecado. Então, aquilo que é mais abominável para Deus é natural para o mundo, e isso está ficando na cabeça das pessoas, principalmente os adolescentes. Então, eu vou fazer um curso preparatório para a paróquia, nesse período quaresmal, meditando os 10 mandamentos, até preparando para viver uma Semana Santa mesmo, de forma mais santa. E a nível de missão, eu meio que queria me aposentar de ser DJ. Eu não tenho mais disso. Tenho 51 anos, então... Será que Deus vai deixar isso? Para a saúde. Então, eu queria trabalhar mais no meio da mídia, assim, eu faço participação mensal no programa Acredite com Dunga, na Rede Vida, e esse ano eu quero alicerçar um pouco isso e retomar com o podcast, né, o Papo Reto. Eu quero fazer para o YouTube um croquis de um programa, de uma linguagem com jovens. Eu até chamo assim nos internos, que seria uma desconstrução do Altas Horas, né? O Altas Horas é um programa para jovem que destrói o jovem, né? Uma sexóloga que fala de sexo de forma liberal. Espírita, mistura espiritismo com catolicismo e com evangelismo, e músicas que não tem nada a ver, ou seja, destrói muito a cabeça de um jovem. E é até perigoso a gente falar assim, porque hoje em dia tudo não pode, né? A igreja não pode nada, mas quanto à igreja podem tudo. É verdade. Então, fazer um programa onde vai falar de sexo, de como é a luz do que Deus quer. Deus tem uma castidade para cada um viver, né? Usar da boa música católica,
usar das boas maneiras, como lidar com pai e mãe, como lidar com irmão, como lidar com família, e muita descontração, né? A gente criar uns personagens cômicos, né, para mexer, para revolucionar, e papos bem sérios da atualidade, né? Então, é um projeto assim que vai aos poucos para dar andamento. Eu vou muito no que Deus vai suscitando, que Deus vai mandando fazer, né? E vejo que não tem outra forma de evangelizar hoje se você não unir isso, né? Eu mesmo parei as transmissões porque as pessoas estavam ficando acomodadas, não querendo ir para a igreja. Então, se quiser missa, vem para a igreja. Mas o suporte a gente pode usar, né? As mídias sociais, para que as pessoas possam ir para a missa mais compenetrada, mais dedicadas, né? Então, são projetos assim. E música. Enquanto ainda chamam para shows, eu vou. Eu montei um projeto de show que está muito bonito. Se quiser procurar no meu YouTube, né? Fala lá, pra gente aí. Meu YouTube é só botar Padre DJ. Qualquer rede social minha, põe @Padre DJ Zeton, você acha todas. Instagram, Facebook, Twitter, tudo. Você acha lá. Ótimo. YouTube. No YouTube tem meus podcasts inteiros. E tem um último show que eu fiz ano passado, no EDJ aqui da Diocese. Foi no Santuário Mãe de Deus, lá do Padre Marcelo. Eu fechei uma noite e foi um baita show. Muito bom. Foi muito lindo. Até eu me surpreendi, assim, da oracionalidade do show, da musicalidade do show. Foi muito bom. Uma interação com o público. Tava os seminaristas, reitor de seminário, tava freiras, tava jovens, sabe, o povo do santuário, a secretária da diocese, entendeu? Tudo lá dançando e orando com a música. Então, bacana. Esse projeto eu estou mantendo para esse ano também. A gente está aí evangelizando. Padre, eu não tenho palavras para agradecer o seu sim, não só o seu sim aqui para o nosso programa, né, Música e Músicos, né, sua simplicidade, sua generosidade, disponibilidade, mas o seu sim a Deus, o seu sim aos desígnios de Deus, quando o Senhor não entendia, o Senhor entregou tudo nas mãos deles, mas aí ele devolveu, né? Seu coração não está apegado a isso, está apegado a Deus. Que bom, né? Que bom que Deus suscita servos, pastores, né? Com um coração moldado pelo Senhor, e isso faz um bem tremendo para a Igreja de Cristo, né? Eu queria agradecer em nome do meu público, em nome das pessoas que vão acessar esse vídeo. Obrigado pelo seu testemunho, que edifica a gente, que nos anima, que nos impulsiona a ver as obras novas que Deus tem feito aí nesse tempo, né? A gente tem, como o senhor falou, da mídia, com tanta coisa, às vezes, coisas negativas, parece que nada presta, nada funciona. Não, né? Tem coisas muito boas acontecendo, porque o nosso Deus, ele é um Deus que viu que tudo isso era bom. Obrigado por o senhor fazer parte disso. Queria deixar para o senhor falar uma palavra final aí para o nosso público. Eu quero agradecer também pela oportunidade, por ter despertado, né, no convite. E graças a Deus deu certo, a gente conseguia. Você, quando falou, estava de férias, estava em Campos, lá em Campos. E aí eu estava meio perdido assim, né? E eu falei, falar com a minha secretária, graças a Deus ela é bem ágil nesse ponto. Então, agradecer por essa oportunidade, por esse espaço, de poder falar um pouco dessa trajetória, falar um pouco, animar também pessoas que às vezes têm ali o dom, mas fica sem coragem. Então, o que eu quero dizer, assim, de uma forma específica, para a igreja, né? Às vezes o padre tem tantos dons e não percebe. Então, use os seus dons, use o dom que você tem, o dom que Deus lhe dá. Às vezes você tem o dom de cantar e fica com vergonha, vai lá e cante. É Deus que canta entre nós. Tem o dom de pregar, vai lá e pregue. É Deus que fala através de nós. E aí essas coisas são Deus nos testando, né? Até mesmo quando eu deixei tudo, foi difícil, foram quase 10 anos da minha vida deixada para trás. Mas como eu estava deixando pai, mãe, irmãos e tudo para trás, eu deixei, sentido, deixei. Aí Deus me presenteou de falar, agora é para mim, você vai fazer isso tudo para mim. Então, assim, quando Deus chama, ele tem um propósito, você só tem que confiar e esperar. A hora chega. E eu sou muito grato a Deus por isso. E tudo que eu faço, eu espero que seja confirmado por ele. Por isso que eu sou muito minucioso no espaço. Então, eu desejo, cada um que né, estiver ouvindo, vendo, né, essa gravação, que possa saber que Deus tem sempre um plano para cada um de nós. Aonde quer que seja exercitada a nossa vocação. É só acreditar, se lançar e deixar ele mover. Amém, Padre, assim seja. Esse foi o Padre DJ Zeton. Se você
curtiu, tenho certeza que você curtiu, compartilha essa gravação, não deixa de se inscrever nesse canal, não deixa de ativar o sininho e divulga para o máximo de pessoas que você sentir no teu coração que essa mensagem vai chegar e vai fazer uma diferença no coração desse irmão e dessa irmã, tá bom? Até o nosso próximo Música e Música, se Deus quiser, com mais um convidado, uma convidada que vai enriquecer a nossa vida através de Deus, da música e da vida. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau.